1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Nos diz assim a santa palavra do nosso Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus, orarmos, pedindo que nos dê a iluminação da sua santa palavra. Ó Deus, graças te damos, Senhor, porque a tua palavra, como diz o profeta Jeremias, é o martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, ó Deus, como diz o salmista, é mais doce que o mel, é mais cara, mais valiosa do que o ouro e a prata. Graças te damos, ó Deus, porque a tua palavra nos santifica, a tua palavra, ó Deus, nos estimula a vivermos, a tua palavra nos consola, ó Deus. E neste momento, Senhor, pedimos a tua graça para entendê-la. Pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito, para que juntos, ó Pai, tenhamos a compreensão. E ao sairmos daqui, Senhor, saiamos instruídos, lapidados, encorajados, exortados pelo poder da tua palavra. Assim nós oramos e pedimos em perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, o que nós devemos dizer às pessoas que estão sofrendo? Quais são as palavras que nós devemos usar para aquelas pessoas que estão angustiadas, com o coração aflito, com um coração pesaroso, cheio de angústia? Como devemos encarar a morte? São perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos e recorrer a quem para responder cada uma dessas perguntas? Certamente a palavra de Deus. Não há outro meio melhor ou outros meios pelos quais devemos recorrer, senão a palavra de Deus, que responde essas perguntas, esses questionamentos que vêm do nosso coração. A palavra de Deus, irmãos, é suficiente para nos trazer o consolo que necessitamos, o consolo que precisamos. E não somente isso, mas também para instruirmos as pessoas que estão sofrendo. Hoje nós vivemos um mundo e rodeados de pessoas que estão passando por situações difíceis. Pessoas que perderam entes queridos, amigos, pessoas que estão sem esperança. Será que só um tapinha nas costas e dizer tudo vai ficar bem resolve? Certamente não. Devemos usar a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática para consolar as pessoas ao nosso redor e trazer consolo também à nossa alma. Desse modo, nós iremos ver hoje a exposição da palavra do nosso Deus, cujo tema é a esperança consoladora dos cristãos. A esperança consoladora dos cristãos. E eu quero ver com os irmãos 3 lições preciosas desta parte perícope, deste trecho que nós acabamos de ler. No entanto, é necessário entendermos o contexto dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu, os motivos pelos quais o apóstolo Paulo escreveu, para assim estarmos contextualizados e partirmos então para as lições práticas para a nossa vida. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita, irmãos, um pouco tempo depois da conversão dos Tessalonicenses. Aqueles irmãos, desse modo, eram neófitos. O que é isso, pastor? Neófitos. A palavra neófitos vem de neo, novo, fitos, fé, novos na fé. Eram recém-convertidos aqueles irmãos. E Paulo, desse modo,
escrevendo a sua carta, teve algumas preocupações com aqueles irmãos. Embora Paulo não tivesse fundado essa igreja em Tessalônica, ele fundou, na verdade, ele teve que sair, precisou sair rapidamente, devido às perseguições que Paulo estava sofrendo naquele contexto. Paulo, então, sendo perseguido em Tessalônica, ele foi para Bereia. E lá os irmãos receberam muito bem o apóstolo Paulo. Foi acolhido, a palavra foi pregada e muitos se converteram ouvindo as pregações, os sermões do apóstolo Paulo. Mas logo os judeus também foram para Bereia e começaram a perseguir o apóstolo Paulo. E preocupado com isso, Paulo então precisou fugir para Atenas. E Paulo em Atenas ficou pesaroso, pensativo a respeito dos irmãos em Tessalônica, pensando: como esses irmãos estão? Será que esses irmãos estão progredindo na fé? Será que esses irmãos estão crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Paulo, então, com esse pensamento e a preocupação pastoral do coração de Paulo, ele resolve enviar o jovem Timóteo para ver como aqueles irmãos estavam. Foi então que Timóteo vai a Tessalônica, averigua a situação daqueles irmãos, vê ali como que eles estão e traz boas notícias ao apóstolo Paulo. Timóteo chega para Paulo e diz, eu estou aqui parafraseando, né? Certamente Paulo conversou com Timóteo devido à carta que nós temos aqui. Olha, Paulo, os irmãos estão firmes na fé, eles continuam crendo no Evangelho, eles continuam progredindo, eles estão firmes na fé. No entanto, tem algumas coisas que estão no coração desses irmãos, que eu acho que é necessário escrever algo para eles nesse sentido. E o que aqueles irmãos estavam pensando? Primeira pergunta que estava repercutindo ali naquele contexto é: o que acontece com aquele que morre? Qual é o destino dessa pessoa? O que acontece após a morte? Esse era um questionamento que eles tinham. Há esperança para aqueles que já partiram? Por isso que Paulo vai dizer que aqueles que estão aqui, na volta de Cristo, de modo algum, vão preceder aqueles que dormem. Nós vamos ver isso. Uma outra pergunta que certamente eles estavam fazendo: aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo, contemplarão esse maravilhoso acontecimento. Mas e aqueles que já morreram? Será que eles estão perdendo alguma coisa? Eu creio que eu e você já fizemos essas perguntas. E certamente as pessoas fazem esses questionamentos. Então esses questionamentos estavam no coração daqueles irmãos. Mas por que esses questionamentos estavam no coração deles? O mundo greco-romano, irmãos, era um mundo sem esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 12, ele diz isso, que o mundo greco-romano não tinha esperança. E havia ali alguns grupos, que eu quero listar para vocês, ainda que rápido, que estavam perturbando a vida daqueles irmãos. Aquelas doutrinas, aqueles ensinamentos que talvez os irmãos estivessem pensando: será que isso é verdadeiro? Será que isso faz sentido? E o primeiro grupo, naquela época, eram chamados dos epicureus. O que eles acreditavam? Na verdade, eles não acreditavam na eternidade. É o que dizem por aí, não é? Morreu, acabou. Eles eram mais ou menos assim. Não tem mais o que acreditar. Morreu, acabou. Um outro grupo que era muito famoso naquela época são os estoicos. Eles diziam que nós devemos aproveitar e viver o dia de hoje como se fosse o último dia. E isso faz sentido quando nós aplicamos o Evangelho em nossa vida. Aproveitarmos as oportunidades, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 15, ele também escreve a respeito disso, dizendo: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Ou seja, aproveitando as oportunidades. Mas numa perspectiva estoica, não era assim que eles estavam ensinando. Eles diziam que nós deveríamos, ou no caso eles, deveriam aproveitar os momentos, porque morreu, também acabou. E um outro grupo que estava muito forte naquela época eram os pagãos, que eles reagiam com desespero quando lidavam com a morte. Então, dentro deste cenário, vejam como é importante, é rico esse contexto, para entendermos o porquê que o apóstolo Paulo escreve isso.
E aqui vai uma dica, todas as vezes que os irmãos forem fazer os devocionais, a leitura bíblica, faça algumas perguntas ao texto. Por quê? Para quê? Quando? Qual é o propósito? E assim aplicar em nossa vida diária e entender o motivo pelo qual aquilo foi escrito. E esse texto, irmãos, então, que acabamos de ler, foi escrito para sermos consolados, e não apenas para tirar dúvidas, algumas curiosidades frívolas da nossa mente, mas para, de fato, mostrar a realidade do que acontece com as pessoas que morrem, do que acontece quando Cristo voltar, o que acontece com o nosso coração, como nós devemos reagir, como nós devemos viver. E desse modo eu quero ver 3 lições com os irmãos nesta noite. A primeira lição que nós podemos tirar deste texto é que nós devemos viver alegres em Cristo Jesus. Olha comigo o verso 13, como Paulo começa aqui descrevendo a situação e instruindo aqueles irmãos. Ele começa dizendo assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. De qual modo devemos viver alegres em Cristo? Conhecendo as promessas de Deus. Paulo dá uma instrução: eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. E aqui é necessário fazer uma explicação desse termo dormir, porque há uma teoria que ensina que a alma dorme após a morte, que é chamada ao sono da alma. E isso, biblicamente falando, não encontra respaldo nas Escrituras. Quando o apóstolo Paulo, ou em outros textos na Bíblia, é usado o termo dormir, é o que nós chamamos de eufemismo. O que é isso, pastor? Eufemismo, palavra difícil. É uma forma de tirar o peso da palavra. É como se você dissesse assim: fulano descansou. Não vai trazer uma palavra dura dizendo a pessoa morreu. Então, quando fala a respeito da morte, muitas vezes na Bíblia, é dada essa nomenclatura, esse termo: a pessoa dormiu. E Paulo aqui, irmãos, dá uma instrução rica para aqueles irmãos em Tessalônica. Está dizendo: olha, para que o coração de vocês não sejam carregados de dores, de angústia, de preocupações de forma demasiada, é necessário que vocês não sejam ignorantes. A grande pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: nós conhecemos as promessas de Deus? Como nós vamos viver no mundo sem esperança? Conhecendo as promessas de Deus. Como você vai se alegrar e ter uma vida feliz, ditosa, plena, e se deleitar na pessoa de Cristo? Se nós não conhecermos as promessas de Deus, dificilmente, eu diria impossivelmente, nós viveremos neste mundo da forma como Deus requer que vivamos. Isso porque o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, verso 25, ele diz ali uma lição muito preciosa. Ele coloca assim: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Se você não tem o conhecimento das promessas, e a promessa, no sentido singular da palavra, no artigo definido, você dificilmente vai desfrutar de uma alegria, um deleite no seu coração, quando você se deparar com as tribulações, com as tristezas, com as lutas, as dificuldades da vida. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eu não quero, nós não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Para quê? Paulo diz: para não vos entristecerdes como os demais. Do que, Paulo? Que não tem esperança. Vocês estão vendo? Paulo está dizendo: há um grupo que não tem esperança. E se vocês não se preencherem, não encherem o coração de vocês com as promessas de Deus, vocês poderão acabar ouvindo essas teorias e ficarem angustiados. Você tem se preenchido, meu amigo, minha irmã, meu irmão, das promessas de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem se deliciado nas promessas do Criador, lendo a palavra do Senhor? Como você não entra em desespero quando acontece uma situação difícil, quando acontece uma tribulação, quando a angústia, um diagnóstico chega até sua casa? Como você não entra em desespero? Lendo a palavra de Deus, sendo guiado, instruído pela palavra de Deus, que há um remédio. E toda a palavra de Deus, alguém já disse que dentro da Escritura há um bálsamo para toda ferida, uma pomada para cada dor.
Somente pela palavra de Deus nós seremos preenchidos, instruídos, dado a nós essa compreensão de que nós pertencemos ao Senhor, de que nós somos dele e por ele somos consolados. Mas de qual maneira ainda Paulo aqui instrui aqueles irmãos a viverem alegres em Cristo, indo em sentido oposto dos demais? Irmãos, todos nós passaremos por lutas, dificuldades. E para Deus, quando nos coloca em situações assim, como o deserto, lugares difíceis, situações complicadas, a grande questão é como nós vamos lidar com as situações que nós estamos vivendo. A pergunta não é se vamos ou não passar, uma vez que Gênesis capítulo 3, após a narrativa ali da queda, a Bíblia diz que nós estamos sujeitos a todas as mazelas do mundo, a todas as dificuldades, a todas as dores. A grande pergunta é, como vamos lidar com as tribulações, com as dificuldades, com as dores, com os diagnósticos? É lendo a palavra de Deus, é se deleitando em Deus, buscando auxílio no Senhor. É assim, meus irmãos, que nós vamos ter uma vida plena. Nós vamos nos deleitar lendo a palavra de Deus. Mas se você não tem o conhecimento da palavra de Deus, se você não tem se debruçado neste livro, dificilmente seu coração estará em paz, desfrutando da paz que excede todo entendimento. Às vezes, conversando com alguns irmãos, e quando eles contam algumas dificuldades, humanamente falando, dá vontade de arrancar essa dor pela raiz, não é? Quando você conversa com alguém, a pessoa chora, conta uma dor, uma angústia. Se dependesse de nós, certamente nós tiraríamos na hora aquela dor. Mas não depende da nossa força, não depende do nosso intelecto, não depende da nossa condição. Depende, irmãos, de estarmos alicerçados na palavra do nosso Deus, porque assim seremos guiados, instruídos. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, se deleitem na palavra de Deus. Olhem, leiam a palavra de Deus, porque senão vocês serão sucumbidos com aqueles que não têm esperança. E aí, ainda dentro dessa lição, Paulo dá uma outra instrução, que não só é viver uma vida feliz, plena, ditosa, conhecendo as promessas de Deus, mas confiando na obra de Deus. Olha comigo ainda nessa primeira lição, do verso 14, como Paulo começa aqui dizendo: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aqui Paulo já está mudando o cenário. Esse termo aqui, pois se cremos, na nossa língua portuguesa, dá a ideia de uma possibilidade. Preste atenção, no grego não é assim. Melhor tradução aqui talvez seria assim: já que cremos que Jesus ressuscitou, lembra de Romanos 8? Quando Paulo diz, se Deus é por nós, ali também seria, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui Paulo não está colocando uma questão de possibilidade, mas de certeza. Então ele está dizendo, uma vez que Cristo, já que Cristo ressuscitou, e ele continua, já que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, e nós vimos, né, durante esses dias da Páscoa, celebrando a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é algo muito maravilhoso e marcante, porque é a lição que mostra que Deus aceitou o sacrifício do Filho, ressuscitando o Filho dentre os mortos. E se Cristo ressuscitou dentre os mortos, já que Ele ressuscitou, uma vez que Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. E é isso que Paulo está instruindo aqueles irmãos. Não é essa ideia de morreu, acabou. Nós não devemos viver numa perspectiva, como diz por aí, que nós devemos aproveitar e viver como se não tivesse o amanhã ou algo assim. Numa perspectiva bíblica, é glorificarmos a Deus, é aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos concede, vivendo para a glória dEle. E como eu e você podemos viver para a glória dEle? Conhecendo a sua palavra. Por isso a pergunta que não quer calar é, você tem se deleitado na palavra de Deus? Ou você tem ido de acordo com um sistema
que as pessoas impõem, as tribulações, as lutas, ou você tem se debruçado na Bíblia e dito, eu confio no Senhor, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele guardará a minha vida até aquele dia. Para dizermos isso, irmãos, é necessário conhecermos a palavra de Deus e o autor, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Mas uma segunda lição que nós veremos aqui, que é uma mensagem consoladora para nós, os cristãos, é que primeiro devemos viver alegres em Cristo, nos deleitando em sua palavra, confiando em sua obra, aquele que ressuscitou, Jesus Cristo, e Jesus mesmo se ressuscitou, de acordo com João 2, quando ele ora para aquele templo e diz, destrua este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei, o levantarei, estava falando do seu próprio corpo, ele também nos ressuscitará. Segundo, devemos anelar pela presença ou pela volta de Jesus Cristo. Paulo continua no verso 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Lembra daqueles questionamentos que fizemos lá na introdução? Aqueles irmãos estavam pensando, ok, Cristo voltará, será um cenário glorioso, maravilhoso, mas e aqueles que já morreram? Aí Paulo está dizendo, de modo algum, a palavra preceder aqui é ter algum mérito ou ter algum efeito a mais do que aqueles que já partiram. Aqueles que morreram em Cristo, onde estão essas pessoas? Aquelas pessoas que morreram, que creram em Jesus Cristo, que depositaram sua fé no Criador, elas não estão num lugar esperando o julgamento, elas não estão vagando, não estão dormindo, elas estão desfrutando da gloriosa presença de Deus. E isso é o consolo para nós, porque muitos de nós, irmãos, vamos partir, vamos deixar saudades, vamos morrer, entes queridos vão partir, daí a importância de pregarmos o Evangelho de Cristo. Mas e aqueles, pastor, que não creram em Jesus Cristo? O que a Bíblia diz? Seria a aniquilação da alma, o chamado aniquilacionismo verdadeiro? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que essas pessoas sofrerão eternamente o justo castigo de Deus. Beberão, gota por gota, a ira, o cálice do Deus Todo-Poderoso. É isso que Apocalipse diz. Por isso que eu e você, ao crer em Jesus, foi nos dado um livramento glorioso, que era colocado sobre nós uma dívida impagável. Por isso que o Salmo diz que a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Só o sangue do Filho de Deus foi capaz de pagar, de quitar toda a dívida que nos era proposta. E nós devemos anelar por essa volta. Nós devemos ansiar, irmãos. Nós devemos desejar. Hoje, quando se fala sobre a volta de Cristo, não tem mais aquele brilho nos olhos. Principalmente se você já tem uma caminhada na fé cristã. Há muitos anos se falava sobre isso e parece que perdeu esse deleite, essa alegria, essa urgência de Jesus voltar. Parece que o nosso coração não espera mais, nosso coração não vibra mais quando falamos sobre isso. Mas, irmãos, nós iremos contemplar o maior evento, a volta de Cristo, buscando a sua igreja, trazendo a nós o consolo que nós muitas vezes procuramos neste mundo caído e nós não vamos encontrar, só na pessoa bendita de Cristo. Por isso que quando nós ceamos, nós dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus. É dizendo, Senhor, eu anseio por este dia, eu quero vê-lo o mais rápido possível, eu não aguento mais. Certa feita, perguntaram para John MacArthur, um homem de Deus, um servo do Senhor, perguntaram para ele assim, o que o Senhor mais almeja a respeito do céu? O que o Senhor mais deseja? Ele respirou, já partiu para o Senhor, John MacArthur. Ele disse, olha, certamente é o próprio Cristo, mas há uma coisa que eu desejo, que arde meu coração, que eu quero muito. É o descanso, quando Cristo voltar e remover o poder, a influência e a presença do pecado. Eu estou cansado do pecado. Irmãos, o pecado nos cansa.
O pecado nos abate. O pecado traz desânimo. O pecado destrói casamentos. O pecado devasta com tudo. Mas na volta de Cristo, Cristo colocará um ponto final no pecado. De sorte que o nosso coração descansará. E diz Apocalipse, capítulo 21, verso 4, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você anseia por isso? Você deseja a volta de Cristo Jesus? Você o ama de todo o coração, a ponto de você dizer, eu não aguento mais, eu quero Jesus Cristo. Eu desejo que Ele venha. Eu desejo a vinda do Senhor. E por isso Paulo diz, de modo nenhum nós precederemos as pessoas que dormiram, que partiram, que estão com o Senhor. Verso 16, olha que glorioso isso aqui, meus irmãos. Verso 16, e aqui nós desejamos, porque sabemos que a volta de Cristo será algo glorioso. Paulo continua, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, o termo grego aqui, keleusma, é uma voz de autoridade. Dada essa voz de autoridade, o que acontecerá? Por isso mesmo, porquanto o Senhor mesmo, dada essa sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquela pessoa que morreu, aquela pessoa que partiu, você conhece alguém, um familiar, um ente querido, que você olhou naquele último dia no caixão, a Bíblia diz que essa pessoa voltará e terá um corpo ressuscitado, seu corpo ressuscitado, e sendo de Jesus Cristo e crendo no Senhor, receberá um corpo glorioso e estará para sempre com o Senhor. Vocês estão notando o poderoso Evangelho de Cristo? Nem a morte pode nos deter mais, queridos. Após a ressurreição de Cristo, essa é a mensagem. A morte, alguém já disse, que é como se fosse um serviço de aplicativo. Ele só pode levar a nossa alma até o Criador e dizer, é seu, toma, porque Cristo não nos perde. Cristo resgatou-nos da morte, Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Essa é a palavra de autoridade, assim como ele diz para Lázaro, Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz lá em João capítulo 5, verso 28, que os mortos ouvirão a sua voz e sairão gloriosamente. Ah, irmãos, como nós devemos anelar pela volta de Cristo. Como nós devemos orar. Ora vem, Senhor Jesus. Como nós devemos desejar. Não, às vezes até brincamos pensando assim, eu preciso primeiro fazer isso ou aquilo, receber o meu diploma, casar. Veja, tudo isso é válido, mas nada se comparará naquele grande dia, quando o Senhor voltar. Será um ato, um momento glorioso, significativo, singular. E se o seu coração não anseia por isso, é bem provável que você não esteja se deleitando na palavra de Deus, que nos mostra que Ele voltará gloriosamente e nos tirará de uma vez por todas de um mundo de pecado, de um mundo onde nós sofremos, nós passamos as tribulações, as lutas, as dificuldades. Paulo também diz que será mediante a voz do arcanjo, no verso 16. O arcanjo, irmãos, aqui quando fala a respeito de um anjo, né? E desse anjo especificamente, é descrito como um anjo poderoso, no grau mais elevado. E aparece só aqui em Judas 9. Paulo está dizendo que esse momento vai ser algo glorioso. É como se fosse uma trombeta, quando era tocada naquela época. Os judeus, os romanos, anunciavam alguém importante chegando. A volta de Cristo vai ser assim. Vai ser um momento glorioso, onde nós celebraremos para sempre com o Senhor. E diz João, que nós o veremos como Ele é. E não somente isso, seremos também a sua semelhança, num corpo imortal, incorruptível, glorioso. Acabará todas as nossas lutas, todas as nossas dores, todas as nossas lágrimas, estaremos para sempre com o Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Verso 17 ainda, ele discorre, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos novamente para sempre
com o Senhor. Devemos descansar, meus irmãos, na obra daquele que nos salvou, daquele que nos tirou de um império muito bem trabalhado, muito poderoso, que é o império das trevas. E hoje, como nós vamos viver diante de um caos, de um mundo que propaga tantas coisas? Vamos viver alegres, porque pertencemos ao Salvador. Vamos viver confiando neste Deus maravilhoso que nos resgatou. Devemos anelar também pela volta de Jesus Cristo, porque Ele voltará, querendo nós ou não. Mas o nosso coração deve descansar e se deleitar nessa promessa. E se nós não temos desfrutado disso, como dito, é porque nós não temos nos debruçado na palavra de Deus e visto, de fato, quem Jesus é. Chegará aquele dia onde você, quando lê, por exemplo, Mateus capítulo 8, o centurião de Cafarnaum, quando vê Jesus, ele diz: Senhor, eu tenho um criado em casa que está doente. Jesus diz: eu vou até lá e vou curar esse homem. E ele diz: Senhor, eu também sou um homem de autoridade, digo a este vai, e ele vai, digo a esse vem, e ele vem. Diga só uma palavra, sabendo a pessoa de Cristo que é. Aquele que os discípulos olharam no barco, quando ele apaziguou a fúria do mar, o mar bravio, e disse ao vento: emudece, e perguntaram uns aos outros, dizendo: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele voltará gloriosamente, para nos levar para sempre com Ele. E a última lição, irmãos, então, que nós podemos tirar deste texto, é que devemos descansar na obra gloriosa de Cristo. Por quê? Porque nós primeiro estaremos para sempre com o Senhor, onde seremos consolados, seremos transformados, teremos ali a ausência, a influência e o poder, de uma vez por todas, do pecado, que é algo que nos aflige, é algo que nos machuca, é algo que nos perturba, é algo que nos tira o sono, acabará de uma vez por todas. E se seu coração não sangra quando você peca, você está ferindo o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, verso 30, quando ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Haverá um dia que Ele colocará de uma vez por todas, então, um ponto final nessas dores, nessas angústias e nesse choro, nessas lágrimas. E Ele termina dizendo: consolai-vos, aqui é o imperativo, consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Você anseia, meu irmão, ouvir do Mestre, não de um bom pregador, não mais de um pastor, ainda que piedoso, não mais num culto, mas do próprio Cristo encarnado, o Deus, o Emanuel, aquele que veio neste mundo e viveu perfeitamente. Você anseia ouvir as belas palavras que Ele diz: vinde a mim, benditos do meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos do meu Pai. Foi preparado para vocês, acabou toda a luta, toda a dor, acabou, foi colocado um ponto final, porque Cristo, o Cordeiro de Deus que veio neste mundo, colocou um ponto final na morte. E agora, aqueles que morrem em Cristo Jesus ressuscitarão gloriosamente, para sempre estarão com o Senhor naquele grande dia. Eu quero terminar com duas aplicações, este texto, que nos leva a refletir. Primeira aplicação para refletirmos aqui, irmãos, é que a segunda vinda de Cristo marcará o fim das oportunidades. Se você entrou aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, ou você que nos assiste, não entregou a sua vida a Cristo Jesus, este evento não será de consolo para você. É duro falar isso, mas não é de consolo para você. Mas é um terrível juízo iminente que virá sobre a sua vida. Pois Ele não virá como consolo, mas como reto juiz. A Bíblia diz em Hebreus, salvo engano, capítulo 10, versículo 31, que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aquele grande dia nós veremos o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Hoje é o dia de você crer. Hoje a arca da graça está com a porta aberta para você entrar. Hoje o convite está sendo feito: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e há uma promessa: eu vos aliviarei. Mas se você não ir, se você não crer,
Não há uma mensagem de esperança nesse sentido. Há uma sentença que te espera. E a Bíblia diz que é horrível esse dia. O lugar não é de consolo mais, não é mais com palavras doces, mas serão palavras duras, como essas: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Vocês estão vendo como a palavra de Deus é poderosa? Como o escritor aos Hebreus diz que ela é uma espada, ela corta, ela penetra, ela fere também. Desse modo, se você não entregou sua vida a Cristo, o que você espera? Cristo está voltando, e Ele buscará os seus, aqueles pelos quais Ele morreu, pelos quais o Pai entregou, e nós somos responsáveis, irmãos, também de pregarmos essa palavra, as pessoas ao nosso redor, os nossos familiares, as pessoas, a nossa vizinhança, os amigos, os colegas de trabalho, pregarmos Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele voltará gloriosamente. Mas a segunda aplicação e última que eu quero fazer é que o propósito de Paulo aqui, naqueles irmãos, é consolar aqueles irmãos em Tessalonicenses. É trazer um alívio, dizendo o seguinte: a morte não é um ponto final. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, eu quero terminar lendo esse texto, no capítulo 15, versos 52 ao 57, ele diz assim: no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá, ou irá se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E ele conclui: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele nos tirou da maldição da lei, aquilo que eu e você não poderíamos cumprir, para nos oferecer gratuitamente a salvação, e nos regenerou, e nos santificou, e irá nos glorificar. Como nós vamos viver então? Bendizendo, glorificando o nome deste Deus, e apresentando às pessoas a quem pertencemos, quem somos e para onde vamos. Há esperança. Você tem um familiar? Você tem alguém que você conhece? Por que você não pregou o evangelho ainda para ele? Se ele não crê em Jesus Cristo, se ele não se arrependeu, por que ainda você não pregou para ele? Ele não tem sido alvo das suas orações. Pregue a palavra, ore. Há esperança, ainda que essa pessoa tenha cometido pecados horríveis, há esperança para os improváveis. Muitos de nós somos esses improváveis e fomos alcançados pelo poder do evangelho de Cristo.